Neste episódio vamos falar com João Dias, presidente da Agência para a Modernização Administrativa, sobre como a AI está a mudar os serviços públicos e a optimizar e agilizar a relação do cidadão com o Estado. Olá, o meu nome é André Sortolá, eu sou diretor-geral e presidente da Microsoft em Portugal. Este é o Disrupt, um videocast executivo sobre inteligência artificial. João, bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Andrés. João, vamos a emergir diretamente no tema da inteligência artificial. Eu estava a começar com uma pergunta de que sua visão, o efeito mais disruptivo, que disrupção que vamos a ver em 2024 ou além disso? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Parabéns a ti e à Microsoft pela iniciativa. É muito importante haver debate e informação sobre esta tecnologia disruptiva que é a inteligência artificial. E tentando ir já diretamente para a tua pergunta, de facto, eu tenho a ideia ou a percepção que 23, e em particular a primeira metade de 23, foi o semestre da curiosidade. Sim. Não é? Tinha havido em novembro de 22, digamos, todo este surgimento do ChatGPT, da OpenAI, e no fundo estávamos todos assim super curiosos para perceber o potencial da tecnologia, onde é que se aplicava, digamos, o que é que poderia fazer pela produtividade, pela eficiência, pela qualidade de serviço ao cliente. E de facto o primeiro semestre acho que foi um ano de muita euforia para tentar perceber a tecnologia, no nosso caso AMA e setor público, para procurarmos conhecer e testar. E depois no segundo semestre de 23 já surgiu alguma evidência concreta do potencial da tecnologia e de facto acho que ficámos todos mais seguros, mais confiantes no que a tecnologia pode fazer. E eu acho que agora 24, com o surgimento também em particular, agora com todo o potencial que a Generative AI pode trazer, e agora já nós tendo feito alguns pilotos, acho que vai ser o ano mesmo da escalabilidade da tecnologia e da sua aplicação em inúmeros use cases por toda a economia e a sociedade. É o ano da realização, de dizer exato, de fazer, exato. Confirmação, consagração. Exatamente, sim, nós estamos a ver, é o mesmo. E quando falamos de impacto, não? De impacto real, nós vemos que esta tecnologia tem um impacto na forma que a administração pública vai interagir com o cidadão, mas eu com empresas e cidadãos individuais, mas também com os colaboradores. Eu gostava de falar um pouco acerca da sua visão de como é a experiência de cidadão num mundo onde a administração pública está empoderada por AI. Andrés, eu acho que todos temos a percepção, ou há muita percepção, de que o setor público muitas vezes fica muito preso pela burocracia. E apesar de muitos esforços que houve, ainda há muitas áreas em que a burocracia predomina. Há processos e procedimentos e pedidos de informação que são desnecessários que nós fazemos ao cidadão. E de facto, nós curiosamente na AMA e na administração pública começámos por um piloto que na verdade até se calhar foi a parte mais difícil e mais exigente. É que nós não começámos a testar o potencial da tecnologia como copiloto do nosso trabalhador, do funcionário público. Sim. Nós fomos logo para a parte de usar a tecnologia para ver como é que ela responde ao cidadão. E de facto lançámos um assistente virtual que tem por trás um chat e que tem por trás o ChatGPT. A chave digital. Exatamente, a inteligência artificial generativa com ChatGPT, e no fundo depois tem, digamos assim, o conversor de speech to text, e depois tem um avatar realista, e na verdade dá a sensação que o cidadão está a falar para um assistente virtual, mas na verdade toda a interação se passa como se estivesse a falar com um humano. E no fundo há
todo um tema de informação, de esclarecimento, de resposta a FAQs, que esta tecnologia permite fazer de forma completamente personalizada e com níveis de accuracy, de credibilidade e de informação confiável que é absolutamente extraordinário. E todos nós sabemos que muitas vezes o cidadão tem dificuldade na interação com o Estado, porque o Estado é uma máquina muito grande, muito complexa, tem muitas direções gerais, muitos institutos, e às vezes não é fácil conhecer esse mapa das entidades públicas. E no fundo, esta tecnologia permite ao cidadão, em linguagem natural, falar conectar, como se um humano se tratasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, colocando as suas dúvidas e obtendo uma resposta que nós já provámos que pode ser precisa e confiável. Isto vai mudar completamente o panorama da qualidade do serviço e da interação entre o cidadão e o Estado. Sem dúvida. E o fator, falaste do fator confiança, não? Que é muito importante neste, confiança do cidadão. Como é essa resposta do cidadão até hoje? Como o cidadão português a responder à inovação? Certo. Nós no piloto que fizemos tivemos muito cuidado com o tema precisamente de tornar o avatar e a inteligência artificial usada de forma muito responsável e confiável, e para isso nós tivemos alguns cuidados. Ponto 1. Enquanto administração pública portuguesa, a AMA foi pioneira a lançar um guia para a inteligência artificial responsável, para precisamente dar guidelines a todo o setor público que queira usar inteligência artificial. E nós seguimos as boas práticas desse guia no que toca à responsabilidade, à ética, à privacidade dos dados, tudo mais. Ponto 1. Segunda preocupação que foi crítica. Nós sabemos que os modelos de inteligência artificial, e em particular o generativa, os LLMs, precisam de uma knowledge base, de conhecimento em cima dos quais são treinados. E por isso nós asseguramos que essa base de conhecimento em cima da qual o modelo e a inteligência artificial entraria depois a ser treinada, foi uma base de dados nossa, desenhada por nós, curada por nós, e por isso isso garantiu toda aqui uma fiabilidade nas respostas que o ChatGPT e o assistente virtual dão. E um terceiro elemento também muito importante foi, fica claro para um cidadão que vá à página do E-Portugal, o portal dos serviços públicos, onde a gente tem esta solução e esta tecnologia já a funcionar, temos um statement clarinho a dizer que isto é uma máquina, a inteligência artificial, e esta transparência é muito importante, não é? Dito isto, o feedback das pessoas que têm utilizado tem sido muito positivo. Obviamente nós temos feito algumas melhorias para que a resposta, digamos, da tecnologia e da máquina e do avatar seja mais rápida, haver menos ali um gap temporal na resposta, para ser uma interação quase mais real, mas tem sido muito positiva o índice de resposta de feedback que as pessoas dão. Mas eu sei, porque já temos falado disto, que entorno online já é uma realidade, mas estás a trabalhar muito na loja do cidadão, na interação humano e inteligência artificial para interagir com o cidadão. Como é essa visão? Ou seja, nós na AMA temos a responsabilidade, digamos, da gestão do atendimento ao cidadão, e temos de facto as lojas, o espaço cidadão, que é um atendimento mais presencial, híbrido, físico, não é? Físico. Temos também toda a parte do contact center, várias linhas de apoio ao cidadão, em particular a linha cidadão, e depois temos também o portal de serviços públicos do E-Portugal, agora já um canal digital, e vamos lançar a app do cidadão. Mas estes canais, na verdade, ao dia de hoje, não estão todos interligados. E nós agora vamos dar um salto, recorrendo também à tecnologia, para integrar e passar de uma lógica multicanal para uma lógica omnicanal. E todos estes canais vão ficar integrados. Dito isto, onde é que entra a inteligência artificial, em particular nesta relação com o cidadão? É que nós vemos a inteligência artificial e vemos o chatbot e vemos o assistente virtual como a linha zero de atendimento ao cidadão. Na prática isto quer dizer o quê?
Quando eu ligo para o contact center do cidadão e para a linha cidadão, eu já não vou ter um IVR a dizer prece 1 para o tema tal, prece 2 para o assunto tal, prece 14 para o assunto tal. Não, eu começo a falar naturalmente em português, na minha língua, ou no futuro próximo também em outras línguas, porque temos muitos imigrantes em Portugal, e numa conversação fluida, como é que nós estamos a ter aqui, o chat, a inteligência, digamos, artificial, vai dirigir e guiar o cidadão. E no limite, se calhar até responde logo a dúvidas que o cidadão tenha antes de encaminhar e de passar para o humano, digamos, correto para aquele tema. Isto vai ser assim no contact center, Andrés, mas idealmente também vai ser assim na loja. Imagina eu chegar a uma loja física e os mundos físicos e digitais acabam por se tocar, não é? Eu tenho vários displays e eu, em cada display, estou a falar para um assistente virtual em que eu tenho logo um guidance e uma resposta concreta para o que eu preciso ou de saber, ou de fazer, ou que senha tirar e que me encaminha logo na loja. E o mesmo no site. O mundo de andar a fazer searches, ainda que a gente consiga o site melhor da administração pública de todo o mundo, complexo. É uma coisa gigantesca, porque são muitos serviços, é muita informação. Sim. E o cidadão não vai querer andar a fazer searches. Ele vai querer falar e automaticamente o assistente virtual, com base em inteligência artificial, vai buscar a informação que ele quer e ele já não tem que ser guiado por uma página nem procurar. E já com essa preparação, quando passa o assistente humano real, a interação é muito mais humana, se quiseres, muito mais... Ora, aí está, é isso mesmo, Andrés. Para já, o humano já leva todo um contexto da interação que houve previamente com a máquina para poder dar a resposta precisa a este cidadão. E mais, é o que tu dizes, ou seja, há muitas interações que nós sentimos que quer no contact center, quer nas lojas, e que muitas vezes estão subcarregadas com filas. Nós temos essa percepção, sabemos disso, estamos no terreno, os mídias também já têm dado essa nota. Há muitas interações que muitas vezes são de muito pouco valor acrescentado. O avatar podia responder e o assistente virtual e a inteligência artificial podia dar a resposta que aquele cidadão precisa sem ele ter que estar horas à espera. E por isso isto quer dizer o quê? Melhor serviço ao cidadão, mas no ponto que tu estavas a referir, que é super importante, aqueles que realmente precisam de um atendimento humano, porque tem um assunto mais complexo para resolver, não é? Se calhar com menos tempo de espera, conseguem uma pessoa que está mais dedicada, tem mais tempo para se dedicar a eles e para fazer um melhor atendimento. Por isso, tudo o que a gente puder passar para a máquina, de interações de pouco valor acrescentado, informacionais, isso é uma grande mais-valia e queremos apostar nisso para libertar o humano, o atendedor humano, para as interações ou mais complexas ou de maior valor acrescentado. Exatamente. Fantástico. E nós temos nos estudios de produtividade falar do colaborador, a experiência do colaborador de outro lado de mostradores, que é 70% das pessoas, 70% do tempo das pessoas acontece hoje em e-mail, tarefas básicas, se quiseres. E ninguém, se perguntares às crianças que querem ser abogado ou médico, quiser, ninguém quer estar todo o dia a enviar e-mails, verdade? E tanto a experiência de colaborador, de funcionário público, de outro lado, não? Como é a visão de um funcionário público empoderado por AI? Mais eficiente, mais conectado, mais humano? All the above? Essa pergunta é mesmo certeira, porque essa é outra dimensão, digamos, do potencial da inteligência artificial, não é? Já falámos de uma primeira, foi tudo o que tivemos a explorar na interação com o cliente, no nosso caso é o cidadão, mas depois há toda essa dimensão de eficiência, não é? Na operação da organização, seja ela uma entidade pública ou uma empresa, no fundo é uma organização, não é? É a mesma coisa. E de facto, uma área onde nós também vamos começar a trabalhar é nesse conceito de co-pilot. Ainda ligado ao primeiro ponto, que é, muitas vezes, para um funcionário público, também é muito exigente o atendimento ao cidadão, porque há matérias muito complexas, não é? E muito diversificadas, às vezes, muitos temas. E às vezes ter a inteligência artificial a ajudar o mediador, o funcionário público, se tiver uma dúvida, como é que ele pode responder? Olha, neste caso aplica-se esta lei ou aquela. No fundo, a ajudar o funcionário no atendimento ao cidadão é uma linha que nós vamos trabalhar e vamos começar também com um piloto muito em breve.
Mas, por outro lado, para além dessa função de atendimento que o funcionário público faz, e naquelas, digamos, áreas em que não pode ser a máquina a atender, tem que ser um humano, ter esse apoio da máquina para o elucidar, para o ajudar em questões complexas, dúvidas, legislação, tudo isso. Mas depois há toda essa área mais, como direi, administrativa, processual. Claro. Imagina, por exemplo, Andrés, nós temos que tratar e processar comentários e reclamações de todas as lojas de cidadão no país, de toda a linha de contact center. Claro. E, obviamente, algumas já se fazem em formato digital, mas muitas fazem sem papel. Ainda. E imagina o que é ter pessoas a ler isto tudo, a classificar o tipo de reclamação, de que área, de que serviço. É um trabalho muito rotineiro. É um trabalho que, na verdade, não é muito estimulante. Não. Esta é a primeira fase. Não é? Depois pensar a resposta e a análise, sim. Mas imagina o que é nós podemos passar isto para a inteligência artificial, que vai ler o que está manuscrito, passar para um formato digital, para os vários campos, para uma database, e a partir daí nós pomos inteligência artificial que, se calhar, até com mais capacidade que o humano, consegue encontrar padrões em que regiões do país é que há mais este tipo de questões, neste tipo de população, neste tipo de serviços, encontrar padrões para ajudar-nos depois a ajustar a resposta que nós temos que dar. Tudo isso. E depois todo o tema do report. Todos nós temos que fazer reportes, não é? À nossa chefia, à tutela, reportes por questões de financiamento, PRR, e despendemos largas horas a fazer esses informes. Imagina o que é, não é? Fazendo uso da inteligência artificial, eu poder de forma rápida sistematizar toda essa informação, condensar toda essa informação, alertar logo para os principais insights e então esta última parte de quais são as questões críticas, questões fundamentais, os grandes insights, deixar para os humanos. E por isso, se nós conseguirmos ter a máquina a ajudar-nos nestas funções todas, mais rotineiras, mais de report, mais de agregação de informação, não é? E deixar depois o cérebro humano para aquilo que é aquele valor acrescentado, não é? Aquela análise crítica, aquela, digamos... Decisão. Exatamente, não é? Vai fazer toda a diferença e vai dar grande produtividade ao setor público. Eu tenho uma grande esperança, acho que posso dizer, obviamente fé até do que tenho visto o potencial da tecnologia, que isto nos vai dar uma produtividade extraordinária e que vai ser fundamental para que o Estado e a administração pública, e falo em particular da administração pública, mas também se aplica ao setor privado, não é? Às organizações, de conseguirem prestar melhor serviço ao cliente e também melhorarem muito a sua eficiência e a sua produtividade. E acho que também há um fator de atração de talento jovem, novo, os novos empregados, funcionários públicos que já têm uma literacia digital, se quiseres, uma literacia de inteligência artificial maior, expectativas maiores, um fator de atração para os empregados, não é? E isso é fundamental, Andrés, até porque, sabes, do que eu tenha percebido, e estamos a recrutar muitas pessoas, em particular para a AMA, as pessoas novas que já cresceram neste mundo, os nativos digitais, não naturais. Eles não querem fazer tarefas rotineiras. Correto. Não querem. A gente não os cativa assim a não virem. Há valor. Não há valor, não há entusiasmo, não há grande propósito nisso, não é? E de facto é muito importante, de facto, se nós queremos atrair talento, que de facto tenhamos tarefas nobres, tarefas desafiantes, tarefas estimulantes, cognitivamente, criativamente, para lhes atribuir. E por isso é tão importante ter a inteligência artificial a fazer todo este trabalho, que é o trabalho muitas vezes menos interessante, mais repetitivo, mais rotineiro, que nós não fazemos com agrado, vemos como um mal necessário. É preciso ser feito, necessário, não é? Tem que fazer. O último eixo, eu diria que parecido à experiência de cidadão, a experiência de empregado, a empresa mediana, pequena, interação com o Estado. Acho que é um potencial fantástico para o tecido comercial português, que 98% SMEs, pequenas empresas que precisam interactuar com o Estado, interagir conectado com o Estado quase da mesma maneira que uma grande corporação, mas com muito menos recursos. Como é essa a visão de futuro da interação de governo com a pequena empresa ou a empresa em geral? Certo.
É como dizias, não é? O tecido económico português é muito constituído por pequenas empresas, não é? E muitas delas têm alguma escassez de recursos humanos, não é? E de facto, se elas aprenderem e conhecerem todo o potencial que estas tecnologias, e em particular a inteligência artificial, lhes pode dar, conseguem dar saltos quânticos em termos de produtividade. Eu nunca me esqueço, e eu antes estive na ICEP, que muitas vezes era absolutamente extraordinário ver pequenas empresas de jovens empreendedores que, como dominavam muito o digital, conseguiam dar uma grande produtividade e um grande até salto em termos de internacionalização em negócios tradicionais. Por exemplo, imagina o que é uma indústria de calçado, não é? Em que tu online customizas o teu o calçado que queres comprar, material. Esta sola, este material, esta cor, este formato, não é? E no fundo é uma empresa aqui em Portugal, com base, juntando um grupo de artesãos que até podem trabalhar de forma muito manual, alguma vez conseguiriam estar a exportar, e estão a exportar para 30 mercados com enorme valor acrescentado, fazendo uso do comércio digital, do e-commerce, tudo isso. E há aqui todo um ganho de produtividade extraordinário. Ou mesmo na relação entre estas empresas, no que têm de obrigações com o Estado, de reportes, com finanças, com conjunto de entidades, de obter licenciamentos. Há muitas coisas que às vezes é preciso preencher, de dar informação, não é? E se calhar com a inteligência artificial nós podemos agilizar esta relação, porque muitas vezes estas empresas não têm tanto apoio de assessores, de consultores, não é? Não têm equipes grandes. Não. E no fundo isso é todo um trabalho que nós temos que fazer em conjunto. Se calhar empresas como a Microsoft, e também era interessante, não é? Todo o trabalho que vocês estão a fazer com a economia privada e com o setor privado e com essa capacitação. Não sei se também queres dar uma deixa nesse sentido. E nós do lado do Estado a facilitar esta relação, por exemplo, tudo o que seja dar apoios, dar incentivos e tornar tudo isto menos burocrático, mais fácil, mais ágil, para que todos possam beneficiar. Exatamente, estava a dizer isso. A relação entre empresas como a Microsoft e o Estado para facilitar esta interação é fundamental. Nós temos o AI, ou Microsoft, tentamos ter um efeito democratizador da tecnologia. Estamos por a tecnologia, essa a mesma tecnologia acessível para empresas pequenas, medianas e grandes. E acho que temos uma responsabilidade compartida, se quiseres, de elevar o nível de literacia digital e agora mesmo de inteligência artificial ao longo de todo o tecido comercial, não? O líder da pequena empresa portuguesa não é um líder digital. Ainda não é um líder digital. E nós temos que trabalhar muito nessa direção para poder atingir o que estavas a falar, não? Esta internacionalização, crescimento, etc. Andrés, desculpa interromper-te, mas estão a fazer assim coisas concretas, assim alguma coisa que possas destacar, por exemplo, nessa, digamos, evangelização do tecido produtivo das pequenas e médias empresas e também na capacitação e da literacia digital das pessoas? Nós já estamos a trabalhar muito na parte de skilling e já estamos a conseguir dirigir o skilling para diferenciar o que é o skilling académicos, que é trabalho nas escolas, que é fundamental para equipar as gerações que estão a venir já. Depois temos um trabalho, ainda temos muito trabalho que fazer, mas já estamos a fazer. Nós temos 1 de cada 5 portugueses na atividade hoje aqui, já estão formados com alguma tecnologia de Microsoft, grátis. Mas agora temos que fazer um segundo, se quiseres, mais um push com temas de inteligência artificial. Claramente é uma prioridade para nós. Agora, as boas notícias são que a inteligência artificial não vai requerir uma grande barreira de entrada. Não é necessário ter um grande conhecimento tecnológico. Precisamente a tecnologia AI generativa permite aproximar ao utilizador a tecnologia de uma forma acessível. E aí estamos a trabalhar em como aumentar os conhecimentos de literacia, em como fazer uso desta interação natural, se quiseres, de linguagem com a tecnologia. É uma
mudança, um cambio, se quiseres, para nós, porque não é exatamente o mesmo skilling, se quiseres, que estamos acostumados a tecnologia. É uma tecnologia, é uso, uma tecnologia basada em use case, basada em cenários reais. E eu falar disto, skilling ou literacia é uma das preocupações, se quiseres, dos obstáculos, ou dos desafios que temos. Que outros desafios estás a ver en implementação de inteligência artificial? Que outros desafios? Eu acho que esse é mesmo um principal, e só reforçar esse ponto, de facto, as qualificações, a formação, ter o talento, de facto é um tema. Em particular, nós no setor público não temos, se calhar, argumentos salariais tão atrativos como o setor privado, e de facto por isso essa aposta no skilling, upskilling, reskilling de um conjunto de pessoas para nós é absolutamente fundamental, e também de facto prestar mais informação, não é? Porque mesmo às vezes do ponto de vista do utilizador ainda pode haver alguns receios, não é? E de facto é muito importante que as pessoas tenham um conhecimento básico, uma informação sobre o que é tecnologia, sobre os seus riscos, sobre as suas potencialidades, e esse trabalho é fundamental para que, quando a usem conscientes. Eu sou muito entusiasta da inteligência artificial, acredito mesmo que pode ter um impacto super transformador, como talvez nenhuma outra tecnologia, em particular no setor público, no sentido de ser mais eficiente, menos burocrático e prestar melhor serviço ao cidadão. Mas para isso é muito importante que haja informação, que as pessoas conheçam a tecnologia, que de facto aquilo que são as preocupações de privacidade, dos dados, da segurança, as questões éticas, que tudo isso seja muito debatido, seja tornado esclarecido aos olhos dos funcionários públicos, muita transparência, para que de facto as pessoas vão ganhando aquilo que falávamos já, desta confiança. E a confiança é absolutamente fundamental, e que também há uma coisa que não falamos às vezes muito, que é que o facto de introduzirmos nova tecnologia, que isso não crie mais o chamado digital divide, não é? Correto. Que não deixe pessoas para trás. Sim. E que a própria tecnologia, isto pode parecer um contrassenso, ajuda à inclusão, não é? Torna as coisas mais acessíveis para todos, e eu acredito nisso. Nós agora, muito em breve, ainda não posso adiantar, mas vamos lançar, digamos, o assistente virtual, precisamente para falar uma série de línguas, para responder a um conjunto de novos serviços. E acho que muita gente que hoje em dia tem ainda dificuldade, e em particular falo muito de imigrantes, na interação com o Estado, vão ver ali uma ferramenta que vai tornar a interação super ágil, fácil, conveniente, confiável. Tu vais poder falar espanhol, um outro cidadão vai poder falar paquistanês ou nepalês. Não, isto vai mudar tudo, não é? E por isso também este cuidado de que não, a tecnologia é para também dar oportunidade a todos, aumentar a acessibilidade, não é? Aumentar, digamos, esta equidade no acesso aos serviços públicos e esta inclusão, não é? Acho que isso são cuidados que nós temos que ter no uso da tecnologia, não é? Sim, eu acho que estamos num momento histórico, que se quiseres, com PRR, com os fundos europeus, com a oportunidade poucas veces na história tens a confluência de fondos e investimento com uma onda tecnológica ou uma capacidade de fazer, de mudar-se, não? Tan importante. Como que, na sua opinião, como que estamos como está Portugal a tomar a vantagem desta onda, destas duas ondas? Muito interessante essa associação que faz, Andrés. Acho que é mesmo, este é um momento particular da nossa história, e acho que temos aqui de facto a conjugação dessas duas circunstâncias, que são absolutamente, ou podem ser absolutamente transformadoras se as usarmos bem. Exato. Porque na verdade eu acredito, e de tudo o que estudei, e eu estudei História Económica também, e por isso acredito que de facto estamos aqui num turning point e num salto tecnológico, e esta é uma tecnologia disruptiva, talvez como tenha sido a máquina a vapor, ou talvez como tenha sido a eletricidade. Sim. Em que de facto muda o paradigma do funcionamento da economia e da sociedade, e obviamente que traz inúmeras potencialidades, também traz alguns receios e alguns riscos. Sim. Já falámos dos dois, certamente.
Mas e isso conjuga-se com um momento em que de facto nós temos aqui um balão de oxigênio, de financiamento, que é super importante. Dito isto, os portugueses têm muito um ADN de pró-inovação. Inovador. Sim. Para a inovação. Sim. De um modo geral, eu acho que nós gostamos de tecnologia, gostamos de ser inovadores, somos abertos a experimentar novas coisas, não é? Já houve isso com outras tecnologias no passado e eu acho que isso é uma boa premissa, é uma boa condição de base que nós temos. De facto, temos também muitas empresas cá em Portugal, como a Microsoft, que estão a fazer um boost grande para esta tecnologia ser conhecida, estar disponível às PMEs, como já falaste, ao setor público, a startups, super importante, não é? E por isso, de facto, disseminar isto pela economia é super importante, também pelo setor público, e nós, enquanto AMA, estamos a tentar fazer esse papel. E de facto o PRR pode ajudar muito a que de facto nós aproveitemos como se calhar nenhum outro país esta tecnologia para dar estes saltos que nós já falámos, de produtividade, de eficiência, de maior valor acrescentado e de qualidade de serviço, quer ao cliente, no caso das empresas privadas, aumentando a sua competitividade, quer na qualidade do serviço público. Agora, a arte está em nós conseguirmos, de facto, fazer bom uso disto. Por um lado, fazer com que o dinheiro chegue rapidamente à economia e às empresas, que elas conheçam estas ferramentas, que apliquem bem o dinheiro nos seus processos internos, produtivos. E no caso do Estado, a mesma coisa. Pronto. Eu não posso deixar de dizer que nós temos aqui um grande desafio também no meio disto, ou que é, pronto, se calhar algo que não torna este processo tão ágil como nós gostaríamos, que é nós no setor público, às vezes o código dos contratos públicos, a chamada contratação pública, não permite toda a agilidade que nós gostaríamos de ter. Obviamente compreendemos que tem que haver mecanismos de fiscalização, não é? De accountability, de transparência, de salvaguardar a concorrência. Isso não está em causa. Mas às vezes isto também nos frustra um bocadinho porque queremos andar rápido e vemos a oportunidade aí e vemos o use case que queremos fazer e temos o dinheiro, mas depois demora muito tempo até conseguimos transformar isto em projetos. Obviamente que também já está demonstrado, e o estudo mostra isso, não é? Que os projetos de ideia e a nossa experiência com o Avatar que fizemos juntos mostra que nós se calhar conseguimos rapidamente depois pôr uma coisa a funcionar e entregar valor à sociedade e à economia, não é? Pronto, e por isso eu estou muito otimista. Obviamente que há grandes fatores de preocupação no mundo, como sabemos, do ponto de vista geoeconómico, geopolítico, mas no que toca a Portugal, se nós, como tu disseste, conseguimos de forma com arte e engenho, como nós costumamos dizer, retirar todo o potencial desta nova vaga tecnológica, não é? E sermos rápidos nisso e aproveitar estes ainda 2 anos e meio que temos pela frente para usar bem este dinheiro, eu acho que podemos, o país pode dar aqui um salto qualitativo bestial em muitas áreas do Estado, muitas áreas da economia e da sociedade. Concordo completamente. E inspirador ver ter essa visão sua de que podemos fazer com este potencial para o cidadão, que ao final do dia é o que estamos aqui para isso, não para entregar valor. João, para fechar, eu tenho perguntado isto a todos os meus convidados. No mundo que imaginamos a Joao Plus AI, que tarefa atual, existente ou não existente, achas que gostavas de relegar a AI para poder focar-te no valor? Essa é uma questão interessante. Olha, se calhar vou dar um exemplo que não é muito elaborado, e se calhar vais dizer uma coisa tão básica, mas olha, na verdade tu também és um líder, não é? E imagino que a tua agenda às vezes seja como a minha, planeada com muita antecedência, e aquilo é tudo encaixado quase num Tetris, num Lego, umas coisas atrás das outras. Às vezes quando uma coisa tem que mudar, obriga a todo um reajuste e falar para N pessoas. Obviamente que eu tenho uma assistente, não é? Humana, a Graça, que me ajuda imenso, mas mesmo assim é tão duro e tão time consuming. Às vezes tenho que fazer 5 chamadas até encontrar a compatibilidade de agendas porque uma peça mudou, e no fundo, se a inteligência artificial conseguisse fazer isto e depois todos os outros agendamentos, sabendo quem são, cruzar com as agendas das outras pessoas e encontrasse o novo design
desenho compatível com todos, era ótimo, era uma coisa que acho que me ajudaria imenso e à graça também no nosso dia a dia. João, muito obrigado pela participação. Um prazer, como sempre. É um gosto. Muito obrigado. Andrés.